Bolsas essa sexta-feira subiram bastante, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Falando dos Estados Unidos, hoje o presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, saiu falando que ela espera que na próxima reunião tenha 0,75 e depois comece ali a ter 0,50 em dezembro. Então, novembro de 0,75, dezembro 0,50 de alta de juros, o que a gente estava falando que talvez fosse acontecer desde a última reunião lá do Fed, depois da ata do Fed, mas o mercado tomou isso como uma boa sinalização, só que é bom ler aí nas entrelinhas. Assim como alerta o repórter aí da CNBC, falando que a Mary Daly é, por natureza, já um pouquinho mais dovish, ou seja, ela não gosta tanto de apertar monetariamente assim a economia. It's worth pointing out, Scott, that Daly is one of the more dovish members of the Federal Market Committee. And let's not have a memory that's shorter than 24 hours that I believe we were on this show yesterday when Patrick Harker from Philadelphia made some hawkish comments and he was going the other way on this and the market went the other way. And so there is a diversity of opinion out there. I don't think what Daly's saying is really that far out of bounds of what the market was priced in. Bom, resultado disso, bolsas sobem aí ao redor do mundo. A gente tem S&P subindo 2,37%, a gente tem Nasdaq subindo 2,31%, 2,47% Dow Jones, a gente tem Europa fechando mais ou menos ali no 0 a 0, algumas bolsas subindo, até porque o S&P ele começou a andar mais forte ali na parte da tarde, quando as bolsas europeias estavam abertas, o S&P ainda não tinha andado. E aí começa a andar, já era, o mundo inteiro anda. E o nosso Ibovespa também foi embalado por essa alta lá de fora, só que antes ele já estava subindo ao longo do dia, ele no início do dia já estava subindo algo em torno de 1%, e aí depois bolsas americanas pegaram no tranco e também fizeram com que o índice subisse aí algo em torno de 2%, 2,35%, para ser mais preciso, índice futuro subindo 2,54%, dólar caindo 1%. Por quê? Então, estamos aí com o mercado acreditando que o Bolsonaro tem uma boa chance de ser eleito, talvez já esteja até precificando um cenário de eleição de Bolsonaro. Pesquisas têm saído aí dizendo, teve até uma pesquisa que disse que o Bolsonaro passou o Lula. A gente não tem como confirmar, a gente viu que as pesquisas fizeram antes lá no primeiro turno, mas enfim, o mercado ele está se mostrando ser pró-Bolsonaro, até porque a gente vê as estatais subindo, sendo puxadas primeiro, e a gente olha aqui, mas olhando aqui, o dia de hoje especificamente, a gente teve YouTube, Petrobras, Vale puxando bastante a bolsa, Bradesco também subindo, Banco do Brasil subindo, a gente teve alta all across the board. Gostei dessa, né? O papel hoje da nossa bolsa, especificamente, que é legal de destacar, é a Petrobras. Petrobras que bateu máxima de muitos anos, talvez tenha sido a máxima histórica, talvez tenha sido a máxima histórica, foi a máxima histórica, renovou máximas de Petrobras hoje, sendo puxada aí por todo esse otimismo do mercado. Outras duas ações, agora falando de ações lá de fora, que são legais de serem destacadas hoje, Twitter caindo 4%, com as notícias aí de demissões que o Twitter pretende fazer, enfim, não foi muito legal para a ação, e Snapchat caindo 28% depois de reportar resultado ontem. Nada bom para o Snapchat, né? Agora, resumindo a semana, a gente teve a semana um tanto quanto vazia. De mais importante acontecendo na semana, a gente teve o anúncio da Liz Truss ontem, primeira-ministra do governo britânico decidindo deixar o cargo. A gente teve uma alta forte ali na Natura, com toda aquela questão de spin-off e possível IPO que ela vai fazer de uma parte da empresa. A gente teve as pesquisas apontando uma disputa bem mais acirrada que esperado para esse segundo turno. E também a gente tem a temporada de resultados que veio surpreendendo positivamente as expectativas de lucros que vinham tendo lá nos Estados Unidos. E com isso, as bolsas ao redor do mundo tiveram uma semana boa. A gente tem aqui, outro lado, a gente tem aqui, Dow Jones subindo 5% essa semana, quase 5%. S&P também subindo quase 5%. Nasdaq subindo 5%. A gente tem o Ibovespa subindo 7% em real, 10% em dólar. A gente tem Eurostock subindo aí, 2%, quase 3%. Tudo aqui em suas respectivas moedas e aqui em dólar. Então a gente tem uma bela semana para as bolsas, menos para as bolsas aqui lá na Ásia. A gente tem Japão caindo um pouquinho, a gente tem China caindo mais um pouquinho. Falando nisso, para a semana que vem, o que a gente tem que ficar atento? A gente tem que ficar atento a algumas coisinhas. Começando, domingo a gente tem
o encontro lá do Congresso da China, que deve eleger o Xi Jinping para mais um mandato, o seu terceiro mandato, e aí estão dizendo aí que pode ser que ele faça lá alguma mágica que vai levar para a vida inteira aí esse comando do governo chinês. Não sou nenhum especialista em China, não. Mas é uma reunião muito importante, dependendo do desenrolar ali, pode causar volatilidade, principalmente nos mercados da China, que também tem muita ligação aqui com o Brasil, com o minério, enfim. Bora ver o que vai acontecer. Além disso, no domingo a gente tem debate lá para o segundo turno da Record. O último debate foi super divertido, vale a pena assistir esse debate também. E aí, começando a semana, a gente tem PMIs pelo mundo inteiro, na segunda-feira. A gente tem, na terça, IPCA 15, divulgação de resultados, a gente tem Vivo divulgando o resultado. A gente tem, na quarta-feira, muito importante aqui no Brasil, decisão da Selic, que o Banco Central brasileiro vai fazer aí com a taxa Selic, se vai manter, se vai cair, se vai subir. O pessoal está apostando que vai manter. A gente tem divulgação de resultados na quarta-feira de empresas muito importantes, Microsoft, Visa, Twitter e Meta. Pode trazer muita volatilidade. A gente tem, quinta-feira, PIB nos Estados Unidos e decisão sobre juros no Banco Central Europeu, além de divulgação de resultados de Apple, McDonald's, eBay, Ambev, Gol e Vale. E para fechar a semana, a gente tem o PCE, que é um dos indicadores mais olhados aí pelo Fed com relação à inflação. A gente tem decisão de juros sobre o BOJ, Banco do Japão. Eu já vou abrir aqui um outro parênteses quando fechar, falando sobre isso. A gente tem PIB na Alemanha e a gente tem divulgação de resultados de Amazon, Mastercard, Chevron, ExxonMobil e a gente tem também Usiminas aqui no Brasil reportando resultado. Agora, falando sobre o BOJ, decisão de juros lá no Japão, é legal, é importante, porque o Japão vem tendo a sua taxa de câmbio desvalorizada contra o real, bateu a mínima aí de muitos e muitos anos, 20, 30 anos, sei lá quantos anos. Vou olhar aqui quantos anos. Vou olhar. Máximas aí desde 1998 para o dólar contra a moeda do Japão, o ien. E aí depois já ainda bateu essa máxima de 98, chegou a máxima desde 1991, a minha idade praticamente. 30 anos aí, 31 anos, renovando máxima de 31 anos o dólar contra o ien. Ou seja, o Banco do Japão, vai ser muito importante que o Banco do Japão vai decidir aí com relação à política monetária, se apertar um pouquinho lá a política monetária, coisa que eles foram um dos únicos países do mundo que ainda não fizeram, pode ser que o ien se valorize, mas o fato é que isso pode trazer algum tipo de problema lá para o Japão, para a economia, enfim, de ter um ien tão desvalorizado assim. Inclusive, hoje, o Banco Central do Japão ele fez uma intervenção ali no ien. Você vê a derrubada de lá de 151 para 147 agora, no momento que eu estou gravando. Ou seja, é algo que o Banco Central japonês já está de olho. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que a semana tenha sido boa. Semana que vem, como a gente viu, tem muita coisa para rolar. Bom final de semana e até amanhã. Não. Até a próxima, até segunda-feira.